joy to the world. Agora você ouvirá uma palavra de fé com o reverendo Paulo de Tarso Ribeiro. Let earth receive. Amados ouvintes, esta é a Rádio Livre 1440 AM Niterói, Rio de Janeiro, e Web Rádio Ramá, levando o programa ao ar todas as quartas, quintas, sextas e sábados, das 22 às 22h30, tratando sobre as várias faces do relacionamento humano. Relacionamento conjugal, familiar, relacionamento profissional, relacionamento fraternal e tudo acerca de relacionamentos. Eu quero dizer aos ouvintes e irmãos que ontem eu encerrei o programa afirmando algo importante. Se você se sente perdido a respeito do seu propósito na vida, anime-se. Você está prestes a descobrir esse propósito em Deus. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Eu te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena,
que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar. Oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você. Afinal, então para o que fomos criados, Reverendo Paulo? Fomos criados para adorar e glorificar a Deus. Esse é o principal propósito para o qual o Senhor criou os seres humanos. Voltando à carta aos Efésios, capítulo 1, nós vemos coisas importantíssimas. Número 1, você não está aqui por acaso. Se você acha que a sua vida não faz sentido, que vive apenas por viver, sem uma direção e um propósito, você vai perceber que está muito enganado. Deus planejou cuidadosamente a sua vida muito antes de você nascer, como eu já havia dito, dando-lhe um sentido único e insubstituível. E o primeiro propósito da sua vida é este: você foi criado para glorificar e adorar a Deus. Você foi criado para glorificar e adorar a Deus. Meus irmãos e meus ouvintes, não há como os relacionamentos entre as pessoas fluir de maneira suave, ou de maneira amena, ou de maneira compreensiva, ou de maneira a chegar a um relacionamento tranquilo, a não ser que nós estejamos primeiramente sintonizados com o Senhor. E hoje eu vou tratar desse assunto dizendo o que acontece na prática, segundo as Escrituras, quando nós não estamos caminhando pelo Espírito de Deus. E nós caminhamos pelo Espírito de Deus quando nós estamos cumprindo o propósito de usar a nossa vida para adorar e glorificar a Deus. Como é que isso se passa? Como nós podemos tratar desse assunto? Este é um assunto que se repete nos escritos do apóstolo Paulo, especialmente no primeiro capítulo dessa carta aos Efésios. Segundo ele, antes mesmo de ter criado o mundo, Deus já havia planejado criar você para o louvor da glória da sua graça. Efésios 1, versículo 6, para o louvor da glória e da sua graça, da graça do Senhor ser manifestada na sua vida. Este é um dos objetivos maiores da nossa vida. Nós fomos feitos para Deus e por Deus, a fim de sermos para o louvor da sua glória, como diz também repetitivamente no versículo 12 do capítulo 1 da carta aos Efésios. A glória de Deus, meus amigos, é a própria maneira de Ele existir. Tudo o que Ele faz é glorioso. Sendo assim, nós fomos criados para louvar a Deus em todas as suas dimensões e atributos. Nós fomos criados para adorá-lo. E esta é a maneira com a qual nós nos sintonizamos com Ele, quando estamos adorando ao Senhor. E eu vou dizer em seguida o que é adoração. Mas eu quero dizer uma outra coisa muito especial. Cada pessoa foi criada diferente de todas as demais pessoas que existem ou existiram na face da terra. É impossível que nós encontremos uma pessoa igual a outra. Pode até ser semelhante em alguns sentidos, mas igual, ninguém é igual ao outro. Então, o que é uma vida de adoração? O que é adorar a Deus? Automaticamente associamos a adoração à música ou ao culto cristão. Entretanto, a adoração é muito mais do que isso. A adoração é um estilo de vida, a partir do qual decidimos que agradar a Deus é o que há de mais importante na nossa vida.
De modo simples, podemos afirmar que adorar a Deus é conhecê-lo, amá-lo e fazê-lo feliz. Quando decidimos conhecer a Deus e nos aprofundamos nesse conhecimento, então nós estamos entrando no caminho da adoração. Orar, ler a Bíblia, meditar, ouvir a voz de Deus, todos esses exercícios de conhecimento divino são formas de ingressar na adoração do Pai. Nós podemos fazê-lo no nosso trabalho, na nossa família, até com as pessoas estranhas, na medida em que a gente dá um testemunho de vida cristão. Da mesma maneira, quando passamos a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, entendimento e força, tudo isto expressa o verdadeiro significado da adoração. Conforme ensinou Jesus, amar a Deus é o principal dos mandamentos. Vemos isso no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo número 30. Então, eu quero explorar aspectos práticos da vida de adoração. Quando é que nós estamos caminhando pelo Espírito e quando é que nós estamos caminhando pelos ímpetos da nossa natureza pecaminosa. Eu quero ver isso com vocês, amados irmãos, porque é importante. Quando nós caminhamos pelo Espírito de Deus, isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Eu vou dizer a vocês, eu tenho um amigo, eu tenho o privilégio de ter um amigo a quem eu nunca vi aquele homem irritado, eu nunca vi aquele homem, mesmo no meio de situações e circunstâncias difíceis, ele está esbravejando ou tratando mal a alguém. Aquele homem é verdadeiramente o testemunho de alguém que caminha e vive pelo Espírito. As pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas vivem sob os impulsos da carne, como eu disse, e nós vamos ver isso agora claramente no capítulo 5 da carta aos Gálatas e a partir do versículo 16, o que se trata das obras da carne, da natureza e o que se trata dos frutos do Espírito Santo na nossa vida. A palavra de Deus diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são postos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é uma luta que acontece no dia a dia. Sempre existe uma batalha, uma luta entre o espírito e a carne. Nós somos primeiramente espírito. Nós vivemos nessa tenda do nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo, mas nós somos primeiramente espírito. A dimensão do nosso ser não envolve só o nosso corpo, não envolve só a nossa alma, envolve o nosso espírito. Então ele diz aqui o seguinte: porque essas duas forças são opostas entre si para que não façamos o que porventura seja do nosso querer. E aí no versículo 18 diz o seguinte: mas se somos guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Quais são as obras da nossa natureza pecaminosa? Diz aqui: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. Então, irmãos, o comum é a gente ver as pessoas irritadas, o comum é a gente ver as pessoas com inveja, o comum
é ver as pessoas idolatrando. Quando não estão idolatrando alguma outra coisa, estão idolatrando a si mesmos. Então, isso é terrível. Outras coisas também, como os ciúmes, coisas que se vê no dia a dia, dissensões, facções, ou seja, a discórdia, ou seja, as pessoas lutando em conflito, falando de suas opiniões pessoais, quando na verdade o que prevalece na vida da gente não são as opiniões de um ou de outro, mas a verdade absoluta que a palavra de Deus prega. Então isso aqui é palavra de Deus, é evangelho de poder. Essas coisas aqui diz: aqueles que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então isso é muito sério. Um pode dizer assim: eu não faço idolatria, eu não cometo prostituição, eu não sou envolvido com prostituição. Mas quantas pessoas que não fazem essas outras coisas têm inimizades, não é? Têm ciúmes e têm coisas que são contra a vontade de Deus. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: mas o fruto do Espírito é o quê? Veja bem o que são os frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, diz a palavra do Senhor. O amor verdadeiro, a alegria, a paz que transcende o nosso conhecimento, todas essas coisas, a bondade, essas coisas não são. O domínio próprio, por exemplo, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque essas coisas são mais além da nossa habilidade como seres humanos. Essas coisas são frutos do Espírito de Deus na nossa vida. As pessoas que amam verdadeiramente, genuinamente, e essas pessoas que têm paz no coração, como aquele meu amigo que eu lhes falei, essas pessoas, esses são dons do Espírito, são dons espirituais que vêm por intermédio do Senhor. E os que são de Cristo Jesus, diz a palavra, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, meus irmãos, isso aí é preciso que nós abramos os olhos, porque aqui diz no capítulo 6, irmãos, se alguém for surpreendido por alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Assim diz a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo também, ele fala da luta. A luta que se trava no dia a dia da nossa vida é uma luta que não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades do mal que reinam aí nos ares. Então, quando o apóstolo Paulo diz que aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero, isto sim eu faço, aí é um diagnóstico. Por quê? Porque ele diz que aí o pecado é que está reinando em nós. Mas quando o Espírito de Deus vive em nós, aí nós não nos deixamos ser vencidos pela nossa natureza pecaminosa, mas nós agimos e caminhamos pelo poder do Espírito de Deus. E aí sim, nós podemos experimentar o amor, a bondade, todos esses dons.
Então, meus irmãos, nós vamos seguir no próximo programa. Estejam sintonizados amanhã às 10 horas da noite, porque vamos entrar a fundo no assunto de relacionamentos, mas as regras básicas, aquilo que a Escritura diz acerca de relacionamento, começa por aí. Nós precisamos de estar sintonizados com o Senhor em adoração, porque aí, nessa sintonia, nós podemos ter uma vida pelo Espírito e não uma vida que dê cabida aos instintos da nossa carne. Amados irmãos, já avançando um pouquinho mais sobre o que nós vamos tratar bem a fundo no próximo programa, eu quero fazer aqui uma distinção entre os propósitos de Deus conosco, no relacionamento dele conosco e de nós com ele, e os propósitos de Deus entre nós, no relacionamento entre nós, ou seja, dois tipos de relacionamento: o relacionamento vertical, que é o relacionamento nosso com o Senhor, né? E o relacionamento horizontal entre nós. Então, o propósito de Deus para o relacionamento entre nós e Ele é muito claro. Ele começa claramente explicitando isso no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 7, enquanto que a outra maneira de relacionamento, que é o relacionamento horizontal entre nós, ele é explicitado nas Escrituras e em outros livros. Vamos verificar aqui o que é a base do relacionamento nosso com Deus, explicitado no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 7. Diz a palavra do Senhor: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas não é algo que se faz cegamente. A fé não é cega. A fé, ela é paralela com a razão. Ela usa a nossa razão quando o Senhor diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E estas palavras que hoje te ordeno, disse o Senhor, estarão no teu coração e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, meus irmãos, as instruções do Senhor acerca da maneira como nós devemos nos relacionar com Ele é muito clara. Ela não se limita ao nosso relacionamento com Deus. Nós devemos passar essas instruções para os nossos filhos, para os nossos netos, e a maneira como nós o fazemos de conduzi-los, de ensiná-los no caminho do Senhor, é uma responsabilidade nossa, como pais e como avós e como bisavós, seja qual for. Por que razão? Porque a maneira como nós tratamos os nossos filhos, e a gente viu lá no primeiro programa que Deus, quando nos criou, Ele nos abençoou para que nós sejamos instrumentos de bênçãos para as demais pessoas. Então, esse propósito de Deus de nos abençoar, ele tem que ser cumprido também no nosso relacionamento com as demais pessoas. Quando ele diz aqui que nós ensinaremos isso aos nossos filhos, né? E falaremos sentados à mesa, ou quando andamos pelo caminho, ou ao nos deitarmos e ao nos levantarmos, isso quer dizer que esses ensinamentos devem ser passados adiante, principalmente este: amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos ligados, sintonizados com o Senhor, para que passemos o resultado destas nossas atitudes de amarmos o Senhor em primeiro lugar para as demais pessoas. Amém?
Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser Vamos orar e pedir a Deus que nos permita que a gente possa usar a nossa mente, o nosso corpo, os nossos membros, a nossa capacidade que vem do Senhor para glorificá-lo. Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós te agradecemos porque a sua palavra é sábia, a sua palavra é clara, e nós não queremos mais, Senhor, nós não queremos mais viver dando espaço para usar a nossa mente, o nosso corpo, para as coisas que são pecaminosas. Nós queremos, Senhor, ser uma vez mais lavados pelo seu sangue. O Senhor carregou naquela cruz sobre os seus ombros toda a nossa iniquidade. E assim, Senhor, nós queremos te pedir, tem piedade de nós, Senhor. Perdoa o nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Permita, Senhor, que o seu Espírito reine em nós, para que a gente possa usufruir dessas bênçãos e estarmos sempre sintonizados contigo. Abençoa os amados ouvintes, leva-os a ter a convicção que a vida pelo Espírito é aquilo que mais nós precisamos. Sabemos que a nossa natureza é fraca, mas aquele que vive em nós, ele é mais forte do que nós, ele é mais forte do que o nosso pecado. Assim, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, livra-nos de uma vez por todas deste corpo da morte, em nome de Jesus. Amém. joy to the world. E essa foi a palavra de fé de hoje, com o reverendo Paulo de Tarso Ribeiro.